Olá, eu sou o Fábio Correia e hoje você vai aprender a fazer uma receita que é um clássico francês. É uma tarte tropézienne, uma torta feita com uma base de brioche, uma espécie de pão e um recheio de creme diplomata. Lembrando que todos os ingredientes que você vai precisar estão aqui na descrição do vídeo. Então vai lá para anotar tudo que você vai usar na receita e aproveita também e já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui, você recebe em primeiro lugar. Antes da gente fazer a torta em si, a gente precisa fazer a decoração, que são pérolas de açúcar. E para essas pérolas de açúcar você vai precisar somente de açúcar e água. Vai colocar a água junto com o açúcar na panela. Antes de ligar o fogo já pode misturar um pouquinho esses dois ingredientes. E não se espante com a quantidade de água, é bem pouquinho mesmo. E você já pode ligar o fogão aí em fogo baixo e misturar bem esses dois ingredientes. Aqui você precisa sim de ter um fogo bem baixinho para que a gente não transforme esse açúcar em caramelo. Então você vai ter que estar com fogo baixo e mexendo sempre. À medida que você for mexendo, você vai reparar que o açúcar vai criando tipo uma pastinha. Se a quantidade de água que você estiver colocando não for suficiente, você pode ir adicionando de pouquinho em pouquinho até que você comece a ver que o açúcar está se aglomerando em pequenas pedrinhas, em pequenos grumos, que são o que vai dar origem às nossas pérolas daqui a pouquinho. Toma cuidado de botar no fogo baixo sim, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Eu passei um pouco do ponto aqui no fogo e o açúcar começou a derreter. E aí, se isso acontecer com você, é só você tirar a panela do fogo, esperar essa mistura esfriar um pouquinho, mas sempre mexendo. E aí sim você volta com ela para o fogo numa potência ainda menor, num fogo um pouco mais baixo ainda, e continua mexendo por aproximadamente uns 15 minutos. Passado esse tempo você vai ver que vão começar a se formar algumas pedrinhas. E aí é só você parar de mexer e essa panela vai continuar no fogo por mais uns 15 a 20 minutos. Porém você vai ter que voltar para ficar mexendo sempre. Sempre para evitar a formação de um caramelo por baixo do nosso açúcar, porque não é isso que a gente quer. Viu que já tem uma boa quantidade dessas pedrinhas, essas pérolas, você já pode desligar o seu fogão e transferir esse açúcar para um outro recipiente para que a gente pare de cozinhar, né? Cesse o cozimento e elas comecem a esfriar. E aí você vai reservar essas pérolas porque isso vai fazer parte da nossa decoração da tarte tropézienne. Agora a gente já pode fazer então a nossa brioche, o nosso pãozinho. Para isso você vai colocar no recipiente a farinha de trigo, o açúcar, o fermento, o sal. Vai misturar muito bem esses ingredientes com uma espátula mesmo. E aí na sequência você já pode colocar os ovos e a essência. Mistura ainda um pouquinho com a espátula. Se você gosta já de começar com a mão na massa, já pode misturar com a mão. No meu caso aqui eu utilizei de luvas, né? Coloquei umas luvas para poder misturar a massa com a mão. Mistura tudo muito bem e quando essa massa estiver totalmente homogênea, tudo muito bem misturado, você coloca a massa na batedeira e prepara sua batedeira com um batedor de gancho. É muito importante você usar o gancho para não forçar a sua batedeira. Massas pesadas, né, como massas de pães, por exemplo, a gente usa esse tipo de batedor para não estragar o nosso equipamento. Pode bater já essa massa do jeito que ela está aí e em velocidade baixa você pode adicionar também a manteiga derretida. Continua batendo essa massa até que tudo esteja muito bem homogêneo. Depois que você bateu bem, está tudo misturado, transfere essa massa para dentro de um outro recipiente limpo, cobre com um pano de prato, um Perfex limpo também e deixa descansando em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. Depois desse tempo, você pode colocar sua massa agora para descansar na geladeira por mais ou menos umas 3 horas. Passadas essas 3 horas de descanso da sua massa, retira da geladeira e numa superfície enfarinhada você pode dividir essa massa em quantas partes você quiser. Eu estou usando aqui em 4 partes, né? Eu dividi ela ao meio 2 vezes. Não pesei, mas se for o caso de você comercializar
para você saber exatamente quanto que você está fazendo ali em cada porção, é bom que você pese. Pode ser 4, 6, divide em 8, do tamanho que você quiser. Inclusive as 4 que eu fiz ficaram bem grandes. Eu faria um pouquinho menor. Feito isso, então, separei as minhas brioches em 4 ramecãs. Agora eu vou vir com um pincelzinho de ovo para pincelar por cima, para dar aquela dourada na nossa massa. E na sequência, chegou a hora da gente usar as pérolas de açúcar. Então aqui a gente coloca as pérolas de açúcar na quantidade que você achar que deve. Eu vou decorar com essas pérolazinhas de açúcar e daí direto para o forno, que já vai estar pré-aquecido. As informações de tempo e temperatura de forno também estão aqui na descrição do vídeo. E não precisa se preocupar, porque essas pérolas não vão derreter no forno devido à temperatura que a gente vai usar para assar as nossas brioches. Assim que as suas brioches esfriarem, né, deu tempo de forno, você tirou e deixou esfriando, é só você desenformar as brioches, cortá-las ao meio e a gente vai rechear aqui com o creme Diplomata, que eu também já fiz aqui no canal. Vou deixar aqui também o link para você acessar e aprender a fazer o creme Diplomata, que é o creme clássico para essa nossa tarte tropezzienne, tá bom? Então você corta, recheia com creme Diplomata e serve. Essa é a nossa tarte tropezzienne. Eu espero que você tenha gostado dessa receita e eu quero que você faça e já comece a comercializar, já comece a mostrar para os seus clientes mais um produto novo que você acabou de colocar no seu cardápio. Faz aí, posta também nas redes sociais com as hashtags Chefe Fábio Correia e Alta Confeitaria no Brasil, que eu vou gostar de ir lá ver o seu trabalho, tá bom? Um grande abraço e tchau!